Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Martins, sou professor novo aqui do mundo financeiro, agora responsável pela certificação da CEA, e hoje estou aqui gravando esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre swap. Swap é um assunto que cai tanto na certificação da CEA como em outras certificações, como por exemplo a de agente autônomo de investimentos, da Ancor, ou então no CFP, e ele costuma enrolar um pouco os alunos, os candidatos à certificação, né? Mas isso acontece não porque o assunto seja difícil, sim porque falta um pouco de organização na hora de pegar os dados da questão e realmente fazer as contas necessárias, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da teoria e depois a gente vai fazer um exercício deixando tudo bem organizado para você poder arrematar essa questão lá na prova, encaçapar mais uma e tirar sua certificação, beleza? Vamos junto? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que pensar quando falarem de swap é isso aqui, tá? Swap é uma troca. No caso, para o mercado financeiro, vai ser uma troca de rentabilidade, tá? E a tradução literal é exatamente troca, tá? Swap, vem do inglês, quer dizer uma troca. Eu vou dar um primeiro exemplo fora do mercado financeiro, tá? Fazendo uma analogia aqui para poder a gente realmente solidificar esse conhecimento. Depois a gente passa para um exemplo que está no mercado financeiro e aí a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Vamos lá, então. Digamos que a gente vai fazer uma aposta. E aí tem dois corredores, né? Tem o corredor azul e o corredor verde. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, para vocês conseguirem ver o que tem ali para baixo. Beleza. Tá, então tem o corredor azul e o corredor verde. E as condições da aposta são: vai ser uma corrida de 30 segundos, tá? O corredor que chegar mais longe ganha, né? Não o corredor, mas a pessoa que apostou naquele corredor. A diferença, o que ela vai ganhar vai ser a diferença das distâncias percorridas. E cada 1 metro, tá? Isso aqui é um 1. Cada 1 metro de diferença vai corresponder a R$100, beleza? E aí, vamos no exemplo aqui, digamos que eu aposto no corredor azul e a Camila aposta no corredor verde. Vamos lá para a gente poder ver como é que foi o resultado aqui da corrida. Então ali, ó, você vê que no tempo zero estavam os dois ali na largada, passados 30 segundos, como é que ficou a situação? Então tenho aqui, ó, pronto, passados 30 segundos. O corredor azul percorreu uma distância que eu não sei qual é, tá? Repara que eu não sei qual que é a distância final. É isso que está aqui, ó. Vou colocar aqui em amarelo, ó. Tá essa interrogação aqui, tá vendo? Eu não sei qual é a distância final que ele percorreu. Eu também não sei qual é a distância final que o corredor verde percorreu, mas eu sei que a diferença entre eles é de 15 metros, tá? Então, lembrando lá das condições da aposta, né? O Felipe tinha apostado no corredor azul e o corredor dele foi o que correu mais. Então ele ganhou a aposta. E a Camila era que tinha apostado no corredor verde. O valor da aposta, né, a ser pago seria R$100 para cada 1 metro. Como a diferença foi de 15 metros, então foi essa conta que eu coloquei aqui embaixo, né? 15 vezes 100 vai dar R$1.500. Quem vai pagar foi aquela pessoa que apostou no corredor que perdeu, que foi a Camila, e vai pagar para quem? Para o Felipe, que é a pessoa que apostou no corredor que ganhou. Tudo bem? Beleza. Agora vamos entender qual seria uma motivação para o Felipe fazer essa aposta, né? Porque além de simplesmente ser um jogo de azar, qual seria um outro motivo, né, um pouco mais concreto para ele estar entrando numa aposta desse tipo? E aí eu coloquei isso aqui para baixo, ó, essa motivação. Então vamos dizer que o Felipe ele é dono de uma loja que vende um bonequinho corredor verde, tá? É exatamente isso aqui. Então, se o preço do corredor do bonequinho verde sobe, a loja vai bem. Por quê? Digamos que ele mantém os custos, né, de produção e para poder comercializar esse bonequinho constantes, tá? E aí o preço começa a subir por algum motivo, esse bonequinho está sendo mais demandado, né, ele está ganhando mais corridas, e aí o preço pode subir, ele pode subir esse preço que os compradores aceitam pagar mais, e a loja começa a ir bem, ele vai começando a ter lucros cada vez maiores. Em compensação, se o preço do corredor verdinho cai, então a loja começa a ir mal, ele está com os mesmos custos, né, e o lucro dele a margem de lucro dele começa a diminuir. Como é que ele se protege disso, né, dessa situação aqui? Ó? Ele não quer passar por esse mal bocado aqui, ou pelo menos ele quer diminuir. Então ele teria que trocar, né, se o corredor verde aposta sempre com o corredor azul, ele já tem uma exposição ao corredor verde aqui. Por quê? Porque a loja dele já vende esse boneco, tá? Agora, se ele quer fazer uma exposição, se ele quer se proteger quando esse boneco, o verde, que é o que a loja tem, vai mal, então ele teria que fazer uma exposição contrária, né? Qual que é a exposição contrária nesse caso? É ele apostar no corredor azul. Então ele trocar corredorzinho verde, que ele já tem na loja, por corredor azul.
Só que ele não quer trocar o estoque dele todo, ele não quer desfazer a loja, mudar o marketing, nem nada disso. Então ele vai lá num lugar onde tem essas apostas e ele vai e aposta no azul. Ou seja, quando o azul começar a ganhar, as pessoas vão procurar mais o azul, o preço do verde vai cair, ele vai estar indo mal na loja, mas ele vai estar ganhando na corrida. Tá? E quando o corredor verde estiver indo bem, ele não precisa fazer nada das apostas, porque a loja dele vai estar indo bem, o preço do corredorzinho vai estar subindo. Beleza? Então agora, com o perdão aí do trocadilho, né, trazendo para o mundo financeiro, né? Então não vamos falar mais de corredor verde e azul, de bonequinho, vamos falar agora realmente do mercado financeiro ou do mundo financeiro. Então deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos lá então. Agora vamos entender primeiro a motivação, né? Eu tenho um importador, que é um cara que importa artigos dos Estados Unidos, tá? Então ele tem um dinheiro em caixa, tá? Que ele vai usar para poder fazer as importações dele. Esse dinheiro pode estar aplicado, inclusive, né, numa LFT, Tesouro Selic, beleza? É o que está rendendo essa grana. O importador, ele compra coisa lá fora e vende aqui dentro. Então ele gasta em dólares, né? Ele compra lá nos Estados Unidos e ele ganha em reais. Beleza? Até aqui tudo tranquilo. Agora, se o dólar cai, como ele gasta em dólares, ele está feliz da vida. Porque ele vai estar gastando menos, mantidos todos os outros custos, ele vai estar ganhando mais, porque ele vai vender tudo aqui no mesmo preço, então ele vai estar com uma margem de lucro maior. Agora, se o dólar sobe, ele vai estar gastando mais para poder comprar os produtos dele. Se ele não quiser passar esse aumento de custo para o consumidor, então ele vai estar com uma margem de lucro menor e ele vai estar ganhando menos, então ele vai estar tristinho aqui. Como que ele se protege disso? Então é exatamente a mesma pergunta que a gente tinha aqui em cima, né? No caso da lojinha. A gente tem uma situação em que vai tudo bem para ele e agora tem uma situação que não vai tão bem assim e a gente quer se proteger dela. Aqui, lembra que quando o Felipe, dono da lojinha, ele queria se proteger, ele foi exatamente para o lado contrário, né? Então ele tinha bonequinho verde e ele foi se proteger como? Indo para o bonequinho azul, né? Fez essa troca aqui. Esse cara aqui vai ser exatamente isso. Opa, vamos colocar aqui, ó. O importador, ele quer se proteger de uma alta do dólar, tá? Então, como é que ele faz para poder se proteger disso? Ele tem que apostar no dólar, né? O negócio dele, o bonequinho verde dele, é quando o dólar cai, tá? Esse é o bonequinho verde dele. Como é que é o bonequinho azul dele? Que é a troca que ele tem que fazer. É quando o dólar sobe, então ele tem que apostar no dólar. Então é isso que ele vai fazer por meio de um swap. Ele já tem essa grana em caixa aqui, que está aplicado em LFT e Selic, e ele agora quer apostar no dólar. Então ele está apostado em LFT e Selic, ou então em queda de dólar, tá? Mas vamos falar em LFT e Selic, que é a grana que ele tem. E ele agora quer apostar no dólar. Então ele vai fazer uma troca. Ele vai trocar Selic por dólar. Beleza? Então o que ele tinha era Selic, ele vai trocar por dólar. E aí agora ele vai estar protegido. Falando um pouco agora dos termos do swap, o que isso quer dizer? As pontas do swap, tá, são essas aqui, Selic e dólar. Então são os dois ativos, os dois lados aí que tem o swap. E esse cara aqui, ele está apostando no dólar. Então ele vai estar ativo em dólar. E ele vai estar passivo em Selic. Agora olha só, lembra lá que no caso da corrida, existia aqui, ó, alguém que aposta, né, o Felipe aposta no corredor azul. Então eu estava ativo no corredor azul, ou então é a mesma coisa que dizer passivo em corredor verde, beleza? E a Camila, existe uma outra pessoa que está fazendo essa operação comigo, né? Então aquele importador também vai ter uma outra pessoa fazendo a operação com ele. A Camila, ela vai ter exatamente a exposição contrária aqui nesse caso. A Camila, ela estava ativa em corredor verde e passiva em corredor azul. E aí no exemplo lá do importador, foi isso que eu coloquei ali para baixo também. Então primeiro eu falei dele, né? Ele vai apostar no dólar ficando ativo em dólar. Apostar é ficar ativo. E do outro lado, existe uma outra pessoa que por uma motivação qualquer quer fazer exatamente uma troca contrária desse importador. Pode ser um exportador, inclusive. Então esse outro lado vai ficar ativo em Selic, né? E passivo em dólar, tá? Então repara que cada um dos lados está ativo em uma das pontas, tá? E você pode falar qualquer uma dessas 4 denominações aqui para poder entender, tá? Eu não gosto de ficar falando todas elas, porque acaba confundindo muito. Então, quando eu estou olhando para o swap, isso aqui eu tenho que ver, as pontas, isso não tem como fugir, tá? Que são os ativos, tá? Não ativo, isso aqui de ativo e passivo.
e sim, vamos dizer, aonde que ele está relacionado, tá? Para usar uma palavra diferente. Então esse aqui está relacionado ao Selic e está relacionado ao dólar. Beleza. Tem um cara que vai apostar na Selic, tem outro que vai apostar no dólar. É igual o Felipe e a Camila, tá? Então o Felipe aposta no dólar e a Camila aposta na Selic. Pronto. Como é que eles vão apurar o resultado do swap? É o que está aqui embaixo. Lembra lá da corrida? O Felipe não apostava no corredor verde ou no corredor azul e a Camila apostava no corredor verde. Como é que eles apuravam o resultado? Eles viam a diferença, né, de quanto cada um tinha corrido, e aí aquele que correu menos, né, quem apostou no que correu menos, paga para o que correu mais. É exatamente isso que vai acontecer aqui, agora no importador. Então, quem apostou no dólar, ele vai estar torcendo o quê? Para o dólar correr mais do que a Selic, que é o que está aqui, ó, nessa primeira opção de resultado. Tá vendo aqui, ó, durante o período do swap, lá era 30 segundos na minha corrida, né? Aqui eu tenho um período de tempo que pode ser acordado entre as partes. Então o dólar já deu logo uma disparada e ficou sempre na frente da Selic aqui. No final o dólar foi o corredor que ganhou. E a Selic foi o corredor que ficou para trás. Então nesse caso aqui, o cara que ficou apostado em dólar ganhou o swap. E aquele que ficou apostado na Selic perdeu. Então esse aqui vai ter que pagar para o outro, tá? Quem ficou apostado em Selic vai pagar para o outro exatamente essa diferença. Está aqui o dinheirinho. Então está aqui, ó, o importador ganha no swap, mas ele perde no business. O que isso quer dizer, que ele perde no business? Porque o dólar subiu. Lembra que quando o dólar sobe para ele é ruim? Aqui, ó, dólar sobe, como proteger? Então ele perde na importação, mas ele ganha aqui. Então é por isso que o swap é um instrumento de hedge, né, de proteção. A gente fez aquela pergunta ali, ó, como proteger? Aqui em cima. Tá? Porque ele consegue perder no negócio dele, e se ele não tivesse feito nada, ele só teria perdido lá, mas agora ele ganha no swap também. Então por isso que ele se protege. E no segundo caso aqui, até teve foi uma corrida um pouco mais disputada, vamos dizer assim. O dólar chegou a ficar na frente, um pedaço aqui, né? Chegou a ficar acima da Selic, depois ele perdeu. Mas aí terminou a corrida com o corredor Selic chegando na frente. Então o importador vai perder no swap, porque ele estava apostado no dólar, o corredor dele chegou antes, mas ele vai ganhar no business. Tá? Então o dólar caindo, lembra que para ele é bom no business dele de importação. Ó. Quando o dólar cai, ele está felizinho aqui. Beleza? Então, nesse caso aqui, do segundo resultado possível do swap, ele quem vai ter que pagar para o apostador, né, ou para quem ficou ativo em Selic nesse swap, e ele vai estar ganhando no business dele. Então, de novo, por um lado serve como uma proteção, nesse caso aqui em que ele perderia no business, mas no caso dele ganhar no business, acaba tirando um pouco da rentabilidade dele. Beleza? Então, esse é o racional do swap. Pensa nisso como se fosse uma corrida, tá, entre os dois ativos. Nesse caso aqui, era Selic e dólar, né, entre as duas pontas, vamos falar com outro vocabulário, entre Selic, e é realmente o correto, entre uma corrida entre Selic e dólar, tá, que são as duas pontas do swap, e aí quem chegar na frente vai ser aquele que venceu, né? Se o bonequinho azul aqui fosse a Selic, por exemplo, ela chegou na frente, então o cara que apostou na Selic vai ganhar, e vai ganhar de quem? Desse aqui, esse que vai ter que pagar baseado na diferença, tá? E se for ao contrário, né, o cara que apostou aqui, o corredor que ganhou foi o dólar, aí aquele que apostou na Selic vai ter que pagar para esse que apostou no dólar, também baseado nessa diferença do quanto cada um correu, né, ou do quanto cada um rendeu num determinado período. Beleza? Vamos fazer um exercício para poder ficar um pouco mais claro em termos financeiros. Só quero fazer um último comentário aqui, que é isso aqui, ó. Repara que eu fiz questão de comentar que a gente não sabia quanto que tinha corrido no total, né? Na prática, a gente vai ter que calcular quanto que cada um correu e depois fazer a diferença entre eles, tá? E também que eu poderia ter assistido essa mesma corrida aqui e ter só mudado esse valor aqui da aposta na hora que eu fiz o swap. Ter mudado de 100 para, por exemplo, R$1.000 a cada 1 metro. Tá? Então esse aqui é o chamado notional do swap, do inglês mesmo, notional. Tá? Então eu posso fazer o swap lá, por exemplo, Selic dólar, e aí num determinado período, cada um vai ter variado alguma coisa. Né? Então vamos dizer que o resultado do swap fosse esse aqui, tá? O resultado 1, e aí eu vou colocar aqui de amarelo. Vamos dizer que o dólar subiu 10% no período, e a Selic subiu 7%. Então aqui a diferença, a grosso modo, não estou fazendo conta, não estou me preocupando com conta aqui, seria uma diferença de 3%.
Só que, vamos colocar aqui direitinho, né? Só que esses 3%, se eu calcular isso sobre, por exemplo, R$1.000, isso vai dar R$30. Então é um notional de 1.000. Agora os mesmos 3% sobre um notional de 10.000 vai dar R$300. Então a corrida em si ela é a mesma, mas o notional mudando também muda o resultado do swap. Beleza? Vamos dar uma olhada então num exercício para poder deixar isso aí um pouquinho mais claro e aí vocês arrebentarem lá na prova.